Oi, pessoal, sou Thaís Polimene, sou aqui apresentadora do Utopia 2222, também apresento as Minas Gerais e profissões da economia criativa. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, liso, comprido, hoje ele está preso, tenho franja, tenho um brinco, estou com um brinco redondo de cores pastéis. Tô com uma blusa preta, escrito amigo é coisa pra se guardar, porque teremos um spoiler aqui. Aí eu tenho tatuagem, tenho uma tatuagem no braço direito, que é uma constelação de gêmeos, e também no pulso, escrito Let It Be. Aí no pulso esquerdo tá escrito tudo acontece para o bem, e acho que é isso que aparece de tatuagem. Quando você fala Let It Be, dá vontade de cantar. Let It Be. Exato. Oi, gente, eu sou o Leonardo Cássio, sou apresentador aqui do Utopia 2222, sou escritor, dramaturgo, eu sou um homem branco de cabelo castanho claro, olhos castanhos claros e hoje eu estou vestindo uma camiseta cinza. Camiseta esta, Thaís, cuja empresa que fez, em breve, será a nossa patrocinadora, a gente vem com novidades aí, tá? Vou deixar só um spoilerzinho aqui para vocês esperarem. É isso. Eba, e hoje, então, vamos falar sobre um assunto que a gente sempre vem conversando, e é um assunto que eu até gosto de pesquisar, porque existem poucas pesquisas sobre esse assunto, que é amizade. Aliás, no Big Brother, gente, porque eu assisto Big Brother, o pessoal fica, amizade. Então, ó, é isso. Eu queria começar... a gente tá aqui regravando, então talvez a gente tenha déjà vu, né? Rapaz. Déjà vu. Mas eu queria começar de um jeito diferente. Sim. Queria começar te perguntando se você se lembra qual foi o seu primeiro amigo, sem ser família, né? Porque às vezes tem primo e tal. Você lembra qual foi o seu primeiro amigo? Olha, o primeiro amigo que eu me lembro é quando eu fui... Porque assim, eu cresci num bairro chamado Parque Regina, que é lá na região do Campo Limpo. E eu fui pra lá e eu tinha acho que 5 anos. E eu não tenho lembranças do outro bairro onde eu morei, tinha 4 para 5. Onde que era? Acho que era Piraporinha, que é mais é na região da Zona Sul também, mas um pouquinho mais pro lado de Boimirim, assim, é um pouquinho distante. E eu não tenho lembrança alguma, assim, o que eu tenho lembrança são de algumas fotos que era pequenininho. Neste bairro, o primeiro amigo que eu me lembro é justamente um que eu tenho amizade até hoje, que é o Luizinho, que você conhece, ele é contador, né, já fez uns trabalhos conosco. E o outro que eu já te contei uma história, que é o Fábio, que eu não tenho mais contato com ele, mas ele mora lá no bairro ainda. São os dois que eu me recordo, assim, quando eu cheguei mesmo, de começar a brincar. De 5 anos, assim. De 5 anos, e o Luizinho é meu amigo até hoje. Até porque, então, o pessoal que você conheceu no outro bairro, você nem teve mais contato, né? Eu nem sei, eu não tenho lembrança mesmo, assim, nenhuma. Eu conto, tanto que eu nem falo que eu morei, né? Eu sempre falo, Nossa, tô sabendo agora, gente. Eu sempre falo que vivi a vida inteira, porque, enfim, é a lembrança que eu tenho mesmo. Eu acho que eu fui pra lá, eu tinha 4 anos. Então, é o Luizinho e o Fábio, os primeiros amigos. Eu fiquei tentando lembrar, eu acho que o meu primeiro amigo, assim, não que eu me lembro quando a gente começou a ser amigo, mas é uma pessoa que eu sei que a gente se conheceu quando a gente tinha, acho que, nem 2 anos. Eu sei porque a minha mãe, né? Contou. Me conta. Que é o William, que é um desenhista, que ele trabalhava na Folha, que uma vez eu até comentei que ele fazia um infográfico. Fazia infográfico, me lembro. E aí a gente se conhecia no parquinho, minha mãe e meu pai me levavam lá no parquinho, a mãe dele levava ele no parquinho, e aí, é isso lá, centro de São Paulo, Santa Cecília, tinha parquinhos bem legais. Santa Cecílias. E... daí a gente ficava brincando, aí depois a mãe dele ficou grávida, minha mãe virou madrinha do irmão dele. E aí a gente estudou na mesma escola, então eu sei que assim, depois a gente continuou a amizade. E, pelo que eu me lembro, foi uma das primeiras amizades que eu fiz. E é muito louco, né? Como que isso acontece? Porque foi uma amizade por causa dos nossos pais. Sim. Né? Uhum. E aí continuou. Agora, a amizade que não teve uma intervenção externa, né? Que eu acho que foi por mim, assim, provavelmente foi na escola. Não, ou não. Eu lembro
de dois momentos. Um, que eu morava num prédio, lá na Rua das Palmeiras, que é a rua do metrô. E nesse prédio tinha uma menina que acho que era uns 3 anos mais velha que eu. E aí a gente ficou amiga. E aí eu tinha, acho que uns 3 anos. Nossa, mas... Eu assim, era apaixonada por ela, sabe? Nossa, talvez fosse assim, como uma irmã mais velha, assim, eu acho, sabe? E aí, aí depois eu saí desse prédio, a gente continuou amiga por um tempo, mas aí depois acabou perdendo contato e tal, que é a Priscila Assis. E eu sei que depois ela foi pra França, acho que ela tá morando na França agora. E a gente estudou na mesma escola, porque era uma escola meio de bairro e não era tão cara, assim, então muita gente estudava lá. Era uma escola de freira e tal. E era assim, tinha uma educação boa e um valor ok, sabe? Não era absurdo. E aí muita gente que eu conheço estudou nessa escola. E aí nessa escola, eu acho que a minha primeira amiga foi a Andrea, que foi no Jardim, então 4 anos. E só que no pré ela mudou de escola, ela foi pro Mackenzie, que os pais dela eram professores, e aí eles conseguiram a bolsa, tá? Ela foi pro Mackenzie. E a gente ficou amiga também, por uns 2 anos depois. E aí a gente meio que perdeu contato. Andréia Benedetto Arantes. Eu lembro o sobrenome de todo mundo, é muito louco. E eu vejo assim, tipo, a Aurora, que é a filhinha da Priscila, que é outra Priscila. Ela também falava dos amigos dela, porque tem o Benjamin, não sei o que lá. Aí, sabe, o nome e sobrenome, é muito fofinho. E aí, quem eu lembro, assim, que eu mantenho contato até hoje é a Karina, que é aquela minha amiga, professora de música, que dá aula na Waldorf. E a gente ficou amiga no pré. Foi no pré. E aí depois ela saiu na 3ª série. E aí, que é hoje o 4º ano, né? E a gente manteve contato e até hoje em dia, assim, a gente se fala. Então, acho que a primeira amizade que não teve interferência externa, assim, dos pais e que eu mantenho contato até hoje, eu acho que é a Karina Muniz Boscato. Nome completo. Assim, pra mim, foi essa coisa do bairro e era engraçado porque a gente era... uma turminha, assim, tinha muita criança lá, muita. Então andavam uns grupinhos, assim, com 10, vários, né? E tinha um negócio da rua de baixo, rua do meio, rua de cima. Porque... tipo a Turma da Mônica. Tipo isso, Rua do Limoeiro. Porque lá é um bairro que fica num morro, é muito alto. Então, enfim, tem várias ruas, assim, as ladeiras, né? E aí a gente tinha as turminhas por lá. E tinha a minha, que tinha o Luizinho, o Fábio, o Renato, o Anderson, o Cleiton, o William. O William não ficava muito, mas... Que não é o William que eu falei. É o William... É o William do Léo. Alexandrino. E assim, eu sei notícia de todo mundo, mas de fato, o que eu mais converso justamente é o que primeiro me lembro de ter conhecido lá, que foi o Luizinho, porque ele morava em frente também à minha casa, né? Assim, lá não... Era simplesmente entrar, abrir o portão e entrar, não tinha cerimônias. Ah, tá. É tipo interior. Tipo interior, com essa família toda, enfim. Agora, de conhecer fora desse núcleo de família e coisa de bairro, foi na escola também. Eu estudei Eu estudei em 3 escolas, né? Tirando o pré, assim. Uma que se chamava Análise, que era particular, 1º e 2º ano. E aí eu não tenho contato com ninguém. Depois eu estudei em uma que chamava Maria Antonieta da Alquimim em Bastos, que fica na Vila Olímpia, então era muito longe da minha casa, eu tinha que pegar ônibus, é uma escola municipal muito boa, que fica do lado da Embi Morumbi, que hoje tem 200 locais de aula, mas ali tinha um prédio principal, que era em frente. Não tenho contato com ninguém também. Quantos anos você tinha quando você estudou lá? Eu tava na terceira, 4ª e 5ª, quantos anos eu tinha? Tinha uns 9. 9. E... Mas você ia sozinho? Ia sozinho. Nossa. De manhã. Que foi uma coisa, a escolha dos meus pais não me deixarem no colégio lá no bairro, porque né, esse colégio, por exemplo, era melhor do que os da região e tinha muita questão também de não ficar ali com
Assim, a região é meio violenta, né? Era meio violenta e tal, então eu ficava o dia inteiro fora, né? Porque para ir para voltar da escola eu já chegava lá, tinha que fazer lição morrendo e tal, nem ficava muito na rua de dia de Entendi. semana. Então, preenchi e o ensino era melhor também. Uhum. E depois eu entrei no Saboia na 6ª série, que aí sim, tem bastante amigo de lá. Ah, é? Bastante assim, né? Eu tenho mais contato com alguns, mas durante muito tempo tive com bastante gente. O Eros que ela que O ela Eros é de lá. Tem uma entrevista do Eros aqui, curiosamente, no Profissões. O Danilo é de lá. Ah, o Danilo O também. Danilo é de lá. E o Danilo virou o meu melhor amigo, assim, da escola, né? Seu compadre. Meu compadre, exatamente. Então foi da escola também, só que assim, foi da 3ª escola, né? Das outras eu não... Eu mal lembro, assim. Eu lembro das pessoas, mas não lembro do nome, não tinha rede social, agora eu nunca fui procurar, também não... Isso de escola, eu estudei 10 anos numa mesma escola, né? Que foi esse Externato Casa Pia São Vicente de Paulo. Externato? Porque tinha pessoas que eram internas, né? Sim. Geralmente não, só mulheres, só meninas que ficavam lá internas. E É da religioso? era de freira. Eu não sei se tem um nome, né? Porque tem, tipo... Não sei, mas deve Mas ter. eu não lembro. Eu acho que tem, mas eu não lembro. E aí dessa escola, eu construí muitas amizades. Antes eu tinha estudado em uma, mas acho que era tipo um curso de férias, que se chamava Peteca. E aí depois eu fui pra Carinha Suja. E a Carinha Suja existe até hoje. E é muito perto, assim, de casa, sabe? Às vezes eu passo na frente e eu penso, nossa, olha... Quanto tempo? E meu pai sempre gostou de tirar foto e ele fazia álbum. Então tem algumas coisas que eu acho que lembro, mas eu acho que foi por causa das fotos, sabe? Que meu pai tirava e eu revendo as fotos. Sim, ficou a memória marcado, das exato. Então, aí quando eu fui lá pro Casa Pia, com esse monte de gente, aí no ensino médio eu fui para uma ETEC, né? Que antes chamava ETESP, eu acho que ainda é ETESP que eles chamam. E aí lá eu fiz várias amigas, né? A Priscila, que é a mãe da Aurora, é de lá. E aí, pra faculdade também, né? Aí a gente fez vários amigos também na faculdade. Que eu acho que no caso de faculdade, a gente acaba conhecendo pessoas que talvez tenham mais a ver com a gente. Eu acredito nisso. É mais próximo, assim. Não todo mundo, mas tem um grupo maior de pessoas mais parecidas, assim, com gosto geral. Eu sinto isso. E aí, quando eu comecei a estudar sobre amizade, foi por causa de um trauma, né? De um rompimento de amizade. Que tem aqui no livro Escrever a Terapia, Publicar a Coragem. E eu descobri que algumas pessoas ensinam técnicas de fazer amizade. E eu sempre achei isso muito esquisito. Falei, gente, uma coisa artificial, né? Porque para mim sempre foi muito natural fazer amizade. E aí, quando eu via pessoas ensinando, tipo aquele livro, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas, eu ficava, gente, uma coisa maquiavélica. Eu não sei, eu nunca li esse livro. Talvez tenha dicas boas. Não vou ler, mas talvez, né? Quem leu aí talvez possa comentar aqui o que você achou. Mas tem uma mulher que é uma pesquisadora norte-americana, que é a Shasta Nelson, que ela participou do Festival As Minas Gerais, tem aqui no canal do YouTube, Utopia 2222. E ela gravou um vídeo de uns 15 minutos explicando sobre a pesquisa dela de amizade. E ela tem um livro que chama Friend Intimacy, que é a intimidade da amizade. E ela explica como as pessoas podem criar laços mais fortes de amizade. E o que ela fala é muito coerente. Eu faço isso naturalmente. E talvez algumas pessoas não façam, sabe? Talvez as pessoas achem isso desnecessário. Mas aqui, eu linkei aqui, são 3 pilares, assim, para você ter uma intimidade entre os amigos, ou para criar uma amizade. Primeiro é a positividade. Mas não é aquela positividade tóxica, né? De, nossa, todo mundo feliz, alegria. Good vibes mentirosa. Não. É uma positividade de que, se você ficar reclamando
Se você for uma pessoa que só reclama pro seu amigo te traz alguma coisa boa, você só gonga, você é super negativo, tudo que as pessoas falam, você Já leva pro negativo, você não vai fazer ninguém aguenta. amizade. Gente, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, exato. Então, é a positividade nesse sentido. O segundo é a consistência. Então, se você conhecer alguém hoje, aí você achar aquela pessoa legal, se você nunca mais fala com ela, você não vai fazer uma amizade. Não. Então é um negócio meio óbvio. Uma lembrança boa. Só foi uma lembrança boa. Então, é importante ter uma consistência. Isso não quer dizer que você vai ter que falar todos os dias. Né? Talvez dependa da sua idade também, né? Porque na escola a gente acabava se falando todos os dias e talvez por isso que a gente conseguisse criar uma amizade mais forte, né? Sim, sim. Mas hoje em dia não precisa a gente falar todos os dias, mas... Pode, né? Pode, mas não é tão necessário, porque, né, as pessoas estão com muitas coisas para fazer, mas é legal você sempre perguntar como a pessoa tá, mas assim, de uma forma genuína, né, porque você gostou dela, você quer criar uma amizade, né, então mantém aí, lembrou de alguma coisa, viu algum meme, lembrou, manda. Tem umas dicas aí que eu dou, porque são coisas que eu faço. Assim, muito, sabe? Eu tô lá vendo uma coisa no Instagram, lembro de alguém e mando. E as pessoas acham isso o máximo. Falam, mas gente, isso pra mim é tão normal. É que as pessoas não fazem isso, né? E a terceira que eu achei muito legal, que eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido, é a vulnerabilidade. Que a Shasta falou que essa parte da vulnerabilidade é quando realmente cria um laço. Que é quando você se mostra vulnerável para os seus amigos. Que você mostra que essa positividade que você tem não é 100%, porque ninguém é assim. Então, é meio como quando você mostra a sua verdade para o seu amigo. E ele também mostra para você. E aí, cria esse laço mais forte. Eu achei incrível. É uma troca, assim. Eu achei legal você sugerir falar sobre esse tema, porque é uma coisa que eu acho que dá para dizer. A maioria das pessoas não pensam sobre, né? A gente vai... Eu acho que pensa quando tem algum problema com um amigo, mas não pensa né, no conceito de amizade, pensa naquele problema pontual com a pessoa. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado mesmo, assim. E aí fica a gente pensando sobre o assunto, mas o que é, né? Assim, é uma questão de, como você falou, assim, constância, mas tem que ter um tempo mínimo, sabe? Ah, sim. Existe essa diferença, que é as coisas que a gente debate entre colega e amigo, o que são esses conceitos, né? E é muito maluco, porque... E uma outra coisa, né, que eu acho que foi o mais importante, na verdade, porque assim como a Thaís, gente, eu também tive amizade aí que se desfez. E tinha aquela romantização que, esse amigo vai Amigos durar para pra sempre. vai durar para sempre, tal, e não é verdade, né? Não é, gente. A maioria das pessoas, por quaisquer motivos, terminam. É um relacionamento que termina. Você tem outros tipos de relacionamento, tem um da amizade que ele termina. Em alguns casos. E aí a gente fica nessa, assim, né? Terminou como? Brigando? Terminou falando a verdade? Não quero mais te ver? Se afastou? Então, acho que tem vários tipos de términos, então, né? Enfim, mas a gente vai falar sobre término, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa que a gente vai crescendo, tem até algumas coisas, assim, que eu me lembro, coisa de família mesmo, olha, cuidado com os amigos, que amigo assim pode te influenciar para isso, mas é sempre nessa questão da proteção do filho, a questão, né, que eu ouvi falar, tô pensando nisso agora também, sobre amizade. Não é sobre pensar mesmo nesses pontos, por exemplo, né? Pesquisar, entender um pouco mais. Então, eu acho curioso como... E você mesmo falou, tem pouca pesquisa, né? Pelo menos o que eu pesquisei. Eu acho que no Brasil, eu achei uma pessoa que pesquisou isso, ela não era de São Paulo. Eu achei bem legal a pesquisa dela, mas eu não me aprofundei. E aí eu achei essa pesquisadora norte-americana que ela é super focada e ela tem vídeos no YouTube, então a comunicação dela é muito boa, assim, sabe? Então ela tem livros publicados e livros para o público leigo, assim, sabe? Teve um que eu comprei que era The Business of Friendship.
Que não é tipo, como ganhar Sim. dinheiro sendo amigo. Não, não é isso. Mas é que ela fala que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. E ela fala que é possível a gente fazer amizade no trabalho. Porque, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que isso talvez não seja Isso tão fácil. eu acho que é mais tabu. Eles têm uma cultura diferente, é verdade. E no meio corporativo também, aqui no Brasil, rola esse negócio, né? De, não, é concorrente, não sei. Que é um meio corporativo que tem muita influência norte-americana, né? Sim. E aí muita gente fala que, você não consegue fazer amigo no trabalho, não sei o quê, porque tá todo mundo querendo puxar seu tapete. E ela fala que não, que é possível, sim. Eu tenho também um número tenho, considerável de amigos Inclusive, no trabalho. Agora, hoje que a gente tá gravando, amanhã é aniversário de uma amiga que fez um trabalho, que é a Arlane Martins. Aí, tá vendo? Que é no mesmo dia do Danilo, que foi citado aqui, curioso. Muito curioso. Não é. Se bem que ele é meu colega da escola, mas ele foi a pessoa responsável pelo meu primeiro emprego, a gente trabalhou junto também. Que Cuidando máximo! entregando xerox, e depois a gente cuidou de um departamento de xerox numa faculdade. Aí ele ficava de manhã, eu ficava de manhã e ele da tarde pra noite, assim. Gente, que Foi máximo. curioso, meu primeiro emprego foi com ele. E aí eu te perguntei, né, qual foi o seu primeiro amigo, assim, da vida. E da faculdade, você lembra? Não lembro quem foi a primeira pessoa, assim, porque eu lembro, né, entrava assim, tava naquele meio negócio de trote e tal, né, quando Isso. fui, aí entrava, tinha um monte de gente na sala, eu não lembro, ou a gente tinha aqueles negócios dos diretórios acadêmicos, o pessoal ficava jogando baralho, aquele tipo de coisa. Eu não lembro com quem eu falei primeiro. Mas eu lembro que, no meu caso, tava ali os amigos nossos, o Márcio, o Vitor e o André. Tá. Assim, eu lembro deles. Que foi provavelmente no trote ali. Olha, eu não Mas participei do trote, porque, né, quem tá vendo aqui o Utopia 222 pela primeira vez, nós fizemos a mesma faculdade, que a gente fez publicidade no Mackenzie. Mackenzie. E a primeira pessoa com quem eu falei, eu lembro que assim, no dia do trote, eu não participei do trote. Tá. Aí eu fui pra aula. CDF, nerd, será? E aí eu entrei na sala de aula, tinha uma pessoa na sala, que era Janaína Mendes Heimberg. Foi a primeira pessoa que eu dei oi, a gente conversou e a gente é amiga até hoje. Tipo, gente, muitos anos, tá? E aí, né, a gente percebeu que não ia ter aula, daí a gente foi embora, eu encontrei umas amigas que faziam Mackenzie, mas eram outros cursos que elas faziam, fiquei lá conversando e tal, aí não levei o trote. Eu entrei pra sala, só que aí o pessoal entrou pra dar o trote e fez a sala que eu tava sair todo mundo. Então talvez eu tenha entrado depois. Você se salvou. Pode ser. Aconteceu isso aí. Antes ou depois, faz sentido. Mas foi que eu me lembro assim, foi um grupinho, né? E as pessoas que a gente tá falando, todo mundo se conhece, era uma sala grande e tal. Mas foi um pessoal diferente mesmo, porque, bom, aí eu vou entrar no aspecto aqui que é uma coisa que eu percebi pra minha vida que talvez faça sentido pra muita gente, pra quem fez faculdade ou enfim, tem algum grupo social mais parecido. Que esse pessoal era mais parecido comigo. Tá. E o pessoal com quem eu cresci, dá pra dizer que é radicalmente diferente, assim, em tudo. Gosto musical, política, coisa de vida. A gente se dá bem porque a gente cresceu junto, Tá. né? Agora na faculdade eu encontrei o pessoal parecido mesmo, assim, nesse sentido, né? De tudo. Pensamento de vida, as coisas. E pra mim foi muito isso, porque eu também trabalhei muito em empresa. Empresa de pequeno porte, médio porte, até empresa grande. E eram uns perfis diferentes de pessoas, mas assim, a maioria não tinha nada a ver socialmente mesmo, economicamente. E foi ali na faculdade que tinha um pessoal mais próximo, sabe? Eu acho que foi isso mesmo. Você tá na escola também, o pessoal com quem eu cresci, eles são muito diferentes de mim no geral, sabe? Tá. É verdade, eu acho que sim. É curioso isso. Eu até uma vez perguntei, não, eu vi alguém perguntando, se você conhecesse, sei lá, uma amiga sua da escola hoje, será que vocês ficariam amigas? Talvez não, por causa disso, porque a gente não tem os mesmos interesses, a gente não tem os mesmos objetivos, e não é também que amigo tem que ter os mesmos interesses e os mesmos objetivos, não é isso. Negativo.
Mas eu acho que tem algumas coisas que para algumas pessoas é essencial e para outras não tanto, né? Então, sei lá, tem gente que, sei lá, só faz amizade com quem gosta de jogar videogame. Não sei, sabe? Sim, vai muito por um tema. Mas você vê que eu tava falando com uma amiga nesse final de semana, e aí ela falou assim, é a Vivian da Laumba, ela é maravilhosa, porque a gente fica... Tem entrevista da Vivian aqui também no canal. Também. A gente, nossa, uma das pessoas com quem eu mais filosofo, eu gosto muito. Então, isso pra mim é essencial. Eu poder filosofar e me aprofundar nas ideias, sabe? Se eu conversar com alguém que não consegue se aprofundar nas ideias, eu não consigo desenvolver uma amizade. Porque pra mim isso é muito importante, sabe? Nós juntas, porque se só eu falar, eu também não gosto. Eu gosto quando as duas juntas, sabe, vai contribuindo para aquela reflexão. Então, isso para mim é muito importante. E aí veio uma pessoa que eu consigo refletir muito, e ela falou assim, gente, sabe o que eu fiquei pensando? Se eu parar de performar a feminilidade, será que... Já começou assim, né? Vamos lá. Quem será que continuaria meu amigo? Aí eu fiquei assim, nossa, mas por quê, né? Falei, não, porque todas as minhas amigas performam feminilidade. Talvez umas mais, outras mesmo, menos, mas assim, a maioria, assim, não tem nenhuma que seja totalmente avessa à questão da feminilidade, né? E não se preocupe com isso. Falei, cara, eu também. E é muito louco, assim, porque daí, sem querer, a gente acaba se conectando com quem é muito parecido com a gente, né? Eu acho que isso é meio que... filosofando também, meio que um mecanismo de defesa também, a coisa... Você vai procurar, Tá. eu imagino, mais próximo, né? É que não... Como você falou, não precisa ter... É que assim, aí também vai da experiência de cada um, mas eu pensando aqui, eu acho também que há... Porque assim, eu não coloco, né, dentro do pacote amigo como... amigo como uma coisa só. Você tem perfis ali. Então, tem os amigos ali que é mais para encontrar no final de semana, ver futebol, sei lá. Tem um amigo que é mais confidente, de fato, que você conversa, troca experiência, até coisa de trabalho, igual a gente, né? Que não é uma obrigação, mas o tipo de trabalho que a gente faz, né? Coisa criativa e tal, tem um tipo de conexão diferente. Então tem tipo, assim, eu coloco que tem tipos de amigos, né? Então, mas em todos os tipos, pra mim, tem um padrão. Tá, pode ser. Talvez no meu caso não, mas pode ser. Reflete. Porque eu também achava que não. É que eu fico pensando muito nos perfis Por exemplo, diferentes. amigos trans, você tem? Trans, não. Então, Trans, então é um padrão. A gente tem amigos cis. E não é porque a gente não quer. Cara, eu até tentei, sabe? Me conectar mais com pessoas trans, mas às vezes elas não querem, entendeu? Tem isso mas também. é que assim, eu não sei, mas assim, geralmente é isso que você tá falando. A amizade começa de um ponto que você vai tendo uma... Tô pensando por mim, que vai tendo uma constância, mas esse ponto, pra mim, ele é meio orgânico, ele aconteceu, assim. Eu tô colocando como exemplo, assim, pô, não tenho nenhum amigo trans. Não tenho. Pra eu poder ter, eu teria que conhecer alguém que conheça, pra ser uma conexão natural, orgânica, como sempre foi com as outras. Sim. Eu não imagino eu procurando uma pessoa, puta, preciso ter um amigo, entende? Então, mas será que a gente... Então, não sei. É que pra mim sempre foi assim. Exato, porque a gente vai muito na bolha, entendeu? Então, sei lá, eu não vou nem falar de pessoas muito pobres, mas pessoas muito ricas, eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo milionário. Então, é um padrão. Eu conheço, mas não é amigo. E assim, eu acho que um ou dois também não conta, porque daí é tipo... Como que o povo chama? Tolkien? Sei não é lá, Tolkien.
É tipo Enfim, isso, né? Que alguém, pra representar, igual no Big Brother, galera. Tem lá um grupinho de 4 meninas, 3 são brancas e uma é negra. E a galera tá falando que, tipo, a mulher negra tá claramente lá como, tipo, aqui tá representando. Tolkien, assim. Uhum. Então, eu acho que não representa, sabe? Então, se você pegar de uma forma homogênea, geralmente tem um padrão, né? Então, padrão de idade. Mas é que eu não sei se tem como fugir, porque eu tô pensando nisso agora, mas eu acho que é meio natural porque tem a ver com a nossa experiência de vida mesmo. É claro que você eventualmente vai fazer amigos com muito mais idade que você, ou muito mais novos, mas a maioria das pessoas eu acho que vem mesmo, conheci na escola, conheci ali e tal, perfil de idade, socioeconômico. Eu tenho muito mais amigo menino, porque eu cresci num bairro que só tinham meninos na rua. Exato, eu tenho muito mais amiga. Então, essas coisas têm muito a ver com a nossa vida mesmo, né? E uma outra coisa que é interessante, também tem muita gente que tem gosto parecido, pensa, sei lá, politicamente coisas assim, e que eu não conseguiria ser amigo. Mesmo a pessoa sendo parecida comigo, porque ela tem um jeito mais duro, não sei, sabe? Também acho que o oposto, sabe? Que é a questão do que é mais importante pra um e pra outro, né? Tipo, se pra alguém o principal é que o outro joga videogame, pra você o principal é que a pessoa não seja dura, né? Tipo, por exemplo, né? Então tem muita coisa, assim, por mais que a pessoa seja muito parecida com você em algumas coisas, não necessariamente ela vai ser sua amiga, porque tem outras coisas que contam. E eu tenho um amigo que é muito diferente de mim. E é pela construção Isso que eu ia falar. da Porque história é a de questão vida. do que uma vez eu ouvi falar, que é o colchão emocional. Então, aquela pessoa, Isso. né, a relação de vocês foi sendo construída, então tem provavelmente algumas coisas que vocês não se identificam um com o outro, mas tem todo aquele histórico, né? Então, e é isso. E aí das coisas que a gente já conversou sobre isso é justamente assim, tá, então o que é uma questão de tempo? Para ser amigo, existe um tempo mínimo? Como é que começa? Eu acho que não, mas também não sei como é que é, né? Tem amigo, dá pra dizer que tem amigo recente, mas esse recente é o quê? 5, 6 anos? Não é recente, é recente perto do outro que eu conheço a vida inteira. Eu vou colocar aqui, então, um áudio Um áudio. de um podcast que eu tava ouvindo semana passada, que saiu, que é o podcast chama Meu Inconsciente Coletivo, da Tati Bernardi. Elas estavam falando de assédio, assim, não tinha nada a ver com amizade. E aí eu ouvindo, eu falei, eu preciso colocar aqui. E a Tati Bernardi fala com um psicanalista sobre isso, né? Aí ela falou o seguinte, gente, olha que tudo a ver. Eu tenho uma amiga que fez um comentário esses dias, que eu amo, né? No Réveillon, eu tava muito triste nesse último Réveillon, porque eu rompi com 2 amigas que eu gostava muito. E a minha amiga falou pra mim, olha, esse foi um ano, eu vou te contar um negócio que eu não contei pra ninguém. Esse foi um ano que eu perdi 2 bebês de aborto espontâneo. Ela queria muito ter o segundo filho, ela teve 2 abortos espontâneos. Ela falou, eu tive 2 abortos espontâneos, mas na virada do ano, o que mais me doeu é a amiga que eu perdi. Porque ela tinha brigado com uma amiga, né? Então ela falou, então eu entendo a dor que você tá na virada do ano. Porque a gente se apaixona pelas amigas. Muito. Homem não tem, homem até tem aquela coisa de ficar dando soquinho, não sei o quê. Mas eu, assim, eu me apaixono pelas amigas. Eu sou apaixonada pelas mulheres que estão comigo. Não, eu me apaixono, eu acho que entre o meu divórcio e as tretas, as brigas, e os meus divórcios das minhas amigas, o meu divórcio com o meu ex-marido foi muito mais suave. Muito mais suave. O Muito ano mais passado suave. foi Me divorciaria mais vezes, inclusive não do Isso. atual. Não estou falando sobre Beijo você. pro Beijo. atual, maravilhoso. E acho que tem uma coisa, cara, que eu escutei muito, né? Eu tive um divórcio de amizade que doeu muito e que eu fiquei muito mal. E que uma das coisas que eu escutei de amigas da minha idade foi... Cara, a gente não faz mais amigos novos depois de tantos anos. Claro que faz. E aí eu pensei, eu não quero viver assim, cara. Não. Eu me apaixono pelas mulheres. Eu sou muito apaixonada Sim, pelas minhas amigas sim. e eu gosto de ser apaixonada Sim, por elas. sim. E
estar apaixonado inclui você quebrar a cara, né? Estamos na vida pra isso, senão pra quê? Mas, ó, a gente É vai isso. vencer. Que daí ela falou voltou a falar de assédio e tal. Mas então, nisso, ela falou um monte de coisa, né? Eu lembrei disso porque você falou que você tem amigos recentes, e aqui ela fala, né, que tem. E eu já ouvi muito isso. Pessoas da minha idade. Ah, mas a gente, né, já tá na minha idade que a gente não faz mais amigos. Eu falo, gente, como assim? Claro que faz. E isso do rompimento de amizade. Cara, você sabe, assim, acho que uma das minhas maiores dores, e acho que quando meu irmão faleceu, que eu tinha 7 anos, né, foi um trauma, assim, na minha vida, mas foi uma dor muito grande, mas eu acho que, cara, ter perdido 2 amigas de rompimento, assim, foi uma das maiores dores. E aí, quando ela falou isso, eu falei, eu não sou a única, porque eu ficava muito com essa sensação, né? Lá em 2013, quando teve um rompimento de amizade, eu falava, gente, só eu que tô passando por isso. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, algumas falavam que já tinham passado, mas a maioria não sofreu tanto. E aí, quando eu ouço alguém dar esse tipo de depoimento de que sofreu com rompimento de amizade, eu falo, nossa, me dá um alívio, sabe? Eu não sei por quê, assim. Porque eu poderia ser a única, né? Ué. Mas quando, né, a gente encontra pessoas que compartilham do mesmo sentimento, dá um alívio. E rompimento de amizade, pra mim, foi muito difícil, mas porque a gente estava falando que tem várias separações de amizade. Pra mim, essas 2 separações foram as piores, porque foi um dia a gente estava conversando, tomando café, no outro dia ela simplesmente parou de responder minhas mensagens. Sim, não teve uma conversa, um Não teve. esclarecimento, que seja. Exato. E aí eu descobri, fazendo análise, que eu tenho muita necessidade de conversar e de me posicionar. E por muitos anos, até mês passado, eu não me posicionava. Isso em todas as relações. Uma relação de amizade. Alguém fazia alguma coisa que eu achava meio pesado, assim. Eu não me posicionava, porque eu sabia que aquilo ia gerar um climão. E aí eu descobri que só que eu ficava com aquilo guardado, sabe? Falava, nossa, a pessoa falou aquilo, isso não foi legal. E aí, né, eu já ia meio que pegando um ranço da pessoa. E aí eu descobri que eu preciso me posicionar. E aí eu comecei a me posicionar nas amizades. E aí, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, as pessoas estão se assustando. E eu não julgo, porque eu sempre fui assim, aí de uma hora para outra, né? Não que eu seja sem educação, não, eu só tô falando, olha, né? Mas será que não é melhor fazer isso? Sim, tipo, numa boa. Mas aí as pessoas, às vezes, não gostam muito. E eu acho que foi isso, assim, quando eu me posicionei, que eu acho que essas 2 amizades que terminaram foi isso, foi o momento que eu queria me posicionar, houve rompimento. E hoje em dia, depois de 10 anos, né, do primeiro trauma, eu tô me posicionando com mais consciência. Já tô percebendo que algumas pessoas não estão gostando, mas eu tô me sentindo muito mais aliviada do que culpada, como eu me sentia há 10 anos, sabe? Porque eu me senti culpada. Uhum. Tipo, até hoje eu tenho sonhos, né, com elas. Com essa sensação de, nossa, o que foi de tão absurdo que eu fiz, sabe? Então, aí tem algumas coisas que são legais, assim, bom, a primeira acho que é essa, assim, a amizade acaba. Isso. Todo mundo, tá aí o depoimento em áudio da Thaís, o meu, essa romantização de que é pra sempre, algumas serão, outras não, e, enfim, é assim. Segunda conclusão que eu acho também, eu tenho essa observação, e também falo por mim, mas é mais difícil fazer amizade hoje do que era antes, mas eu acho também que é uma coisa assim. A parte da consistência que a Shasta Nelson fala é muito real. Exato. Porque tem isso, olha, quando você é criança, adolescente, eu tô colocando aqui numa situação de vida ok, né? Sem muitos traumas ou problemas, né? Que tem gente que enfrenta cada tipo de problema que é um absurdo, mas
você tem campo, né? Você tá em escola. Todo dia você tá estuda, vendo tem as ali, pessoas. mas depois você começa a trabalhar, tal, não sei o quê, aí tem essas relações de trabalho que depende muito da pessoa. Enfim, aí família, tem gente que, pô, tem filho, muda, sei lá, enfim. Mas eu tenho a impressão que tem gente que não faz mesmo, não consegue, não vou dizer que não consegue novos amigos, Tem. mas talvez eu não sei se a pessoa queira também, tem Uhum. isso, né? Tá ali, tem gente que, tipo você que gosta, né, de conhecer pessoas novas e tal, e o curioso é que pra mim é muita gente que de trabalho, é isso que é engraçado, Uhum. muita gente de trabalho, né? O Kiko é um amigo que eu fiz por conta do trabalho, Sim. por exemplo, então é curioso. E assim, aí eu fiquei pensando, né, que no meu caso, teve pessoas que eu não quis mais falar, por Certo. uma série de motivos. E teve 2 pessoas que pararam de falar comigo numa situação parecida com a sua. A diferença é que eu corri atrás, tentei, não quis, e aí eu desencanei. Mas você correu atrás como? Falei, vamos resolver. O que tá acontecendo? Mas pessoalmente, você falou isso? Telefone, pessoalmente e tal, e um E dia eles falaram... responderam. Sim, mas aí depois tá. um É dia porque a minha pararam, diferença foi, eu tentei, eu mandei mensagem, eu liguei, a pessoa não atendeu, não mas- respondeu. responderam, falou e depois também sumiu. Uhum. Então, o que eu entendi? Ele não quer. Aí Mas desencanei. ficou tudo... Não, Não, que tudo não ficou bem. tudo bem, não, mas ficou assim, olha, acho que é melhor cada um no seu canto. É isso, né? Eu acho que se eu tivesse isso, eu ia estar mais em paz. Porque também uma amiga passou por uma ruptura recente de uma amizade dela. Não uma ruptura, assim, ela tinha uma relação de trabalho com uma amiga. Aí essa amizade ficou mais intensa porque elas estavam trabalhando bastante, então ela estava muito amiga dela. E aí aconteceu um negócio de trabalho que a outra menina não gostou muito e a menina parou de falar com ela, do nada. Mesma coisa que aconteceu comigo. E aí, essa minha amiga, depois de um ano, falou, vamos conversar, né? Eu acho que ficou um pouco estranho, tal, não sei o que. Daí a menina aceitou. E aí, conversaram. E aquilo. Né? Resolveram, tal. Não resolveram, mas tipo, uma colocou o que sentia, a outra colocou o que sentia. Mas meio que ficou subentendido que cada um melhor no seu canto. Essa minha amiga, que já tinha passado por outros traumas, falou, cara, eu tô muito aliviada, porque acho que era isso que eu precisava de tudo, sabe? Sim. Porque assim, não é que voltou a amizade, é que, cara, cada uma colocou o que estava sentindo, e é isso. Eu acho isso muito importante. Ter uma maturidade pra Sim. falar disso, sabe? E também tem uma questão importante que tem amizade que não é boa. Tem. Tóxica, abusiva, não exato. sei qual que é o Mas pra termo. gente ter consciência disso, não é fácil, Não. porque a gente tem essa romantização da amizade, né? Exato, que tem que ter tudo... Tem aquela coisa assim que você tem que ser o amigo, que tem que estar sempre ali e tal, que é uma verdade, mas é uma verdade exagerada, depende muito. Eu acho que é sempre da experiência das pessoas que estão se relacionando, por isso que eu não gosto dessa formulação que generaliza. E tem coisa que, mano, você vai perceber, às vezes você vai percebendo, porque tem, gente, sempre tem, olha, nós vamos fazer aquela festa, tá, mas vai cuidar fulano, que é assim, assim, assado. E às vezes essa pessoa também não sabe, Vai né? Isso pode saber, acontecer. Se não tiver essa pessoa, talvez essa pessoa seja você. Tem muita coisa, né? Então, é difícil perceber, é difícil lidar e às vezes se afasta. Né? Porque tem gente também que termina brigando, se odiando, desejando que o outro vá pro inferno, enfim. Mas tem essa coisa, às vezes, que as pessoas meio que dão uma afastada ali, que percebe que é bom e aí fala menos tal, mas ainda se mantém amigo, sabe? E eu acho isso curioso, porque isso é uma coisa que eu já comentei com você. Quantas pessoas a gente conheceu na vida, conviveu anos, trabalho é muito comum, mas pode ser professor de escola, alguma coisa, Sim. e não é seu amigo, mas você conviveu por anos, Sim. não é seu amigo. Não é? Exato. Então, mas só a convivência não é. É um colega. Aí não sei o que é o termo colega, eu não uso, né? Pra mim, colega é uma pessoa que com quem você eu trabalho. conheceu. Conheceu ali, convive e tal. É um colega. Mas assim,
talvez, se a gente fizer um exercício, a gente conhece muita gente que a gente convive muito tempo e a maior parte dessas pessoas não são nossas amigas. Assim, a gente tem muito mais colegas do que amigos, de fato, né? Sim. Mas, entende? Assim, a convivência, às vezes, é de anos. Isso que eu acho curioso. Você não cria laço com uma pessoa que você, às vezes, vê diariamente. Isso acontece. Tá, verdade. Não é? E eu acho isso muito interessante, porque aí, no fim, a amizade é um encontro mesmo, né? Assim, é um negócio, você entende? Não, que eu lembrei. Não tem uma frase do Vinícius de Moraes? Ah, deve ter. A vida é a arte do encontro, apesar de existir tanto desencontro na vida. Uma coisa assim. Ah, maravilhoso. E tem uma outra frase de amizade também, que é: amigos não se faz, reconhece-os. Pensei que ia falar amigos, negócios da parte. Também, isso é muito verdade, hein? Isso é difícil ter, né, trabalhar com... Aliás, isso é um dos grandes motivos de término de amizade, trabalhar junto. Eu acho assim, alguém que já era amigo e você vai trabalhar junto, é muito delicado. Tem um monte de casos. Agora, fazer amizade trabalhando, eu acho pensar. mais fácil. Trabalho, política, Eita. briga por causa de cônjuge. São as coisas que eu mais lembro, assim, de Ciúme, de término de de amizade. amizade. Óbvio que tem mais coisas que eu É pensando trabalho, aqui. da Tati Bernardi, acho que foi trabalho, que ela tinha comentado. E aí, no caso dela, foi pior, né? Porque virou tema de Twitter. Eu não gosto do termo ex-amigo, não uso. Não gosto também, porque ex-amigo, a pessoa ainda continua Tá sua. lá. Meu ex-amigo. Ridículo. Já era. Não gosto também. E tem uma... Eu lembro quando eu assisti uma série da Netflix, dessas... Como é que chama o negócio? Eu esqueci o nome da série, mas são vários chefes de cozinha que tem um trabalho fenomenal no mundo. É mó bonito. Chef's Table. Isso. Na primeira temporada, era um cara que ele é uruguai-argentino, não me recordo o nome dele. E teve um momento lá do documentário que ele tava falando que uma pessoa mandou uma mensagem pra ele. Falar, mas você sumiu, não sei o quê. Eu não lembro o contexto de como chegou aqui. Ele falou, olha, eu tenho as melhores lembranças da nossa amizade. Mas a gente é outra pessoa, nós somos outras, né? As pessoas nós mudam, mudamos. né? E agora... você não tem mais nada a ver comigo. Então é melhor a gente ficar com aquelas boas lembranças do que criar uma coisa artificial agora. E faz muito sentido. Óbvio que pra ele, não pra tudo, mas eu vejo isso muito, sabe? Tem coisa que ficou lá que, tipo, não precisa mexer. Sabe o que eu acho também? Sei não, conta aí. Eu tava falando com uma outra amiga sobre isso também. Vixe, se começar a citar nome aqui. Eita! É maravilhoso. Algumas pessoas que a gente fez uma amizade, sei lá, há 10 anos. Em 10 anos a gente mudou muito. Sim. Mas aquelas pessoas ainda veem a gente como alguém de 10 anos atrás. Então, tem gente que se prende muito. Isso é interessante, né? Porque não sei se a pessoa não muda, ou ela não vê que ela mudou também, mas ela fica presa, e isso acho que serve pra tudo, não é nem só pra amigo. Sempre que é aquela coisa da nostalgia que a gente tá falando, né? Nossa, isso. Ela fica presa naquele momento bom e não entende que as coisas mudam. Isso tem uma coisa legal que eu acho, você já deve ter passado por isso. Vocês também aí. Tem gente que não gosta de misturar grupos de amigos. Então você tem um amigo da faculdade, um amigo da escola, sei lá, do trabalho, ou de qualquer coisa, do carnaval. É verdade. E aí quando mistura, eu falo, mas por que você convidou esse pessoal? Eu falei, porque é amigo. E tipo, como se... É um problema. Problema mesmo. E eu nunca... Da primeira vez que eu vivenciei isso, eu achei estranho, porque pra mim... Eu adoro esse movimento, né? Você vai conhecendo ali e tal. Pessoas diferentes. E aí você vira... Aí o amigo do seu amigo vira seu amigo, mas não é tão amigo, mas é um amigo, né? E tem gente que tem ciúmes, muito. Já passei por isso também. Tá? Então, gente, vai tratar o coração. Hoje em dia eu pergunto, eu posso ficar amiga dela? De verdade, Jura? eu pergunto.
Eu falo, ó, porque já aconteceu de amigas não gostarem. Daí já fica. Dificilmente o pessoal vai falar não, né? Vai falar, não, prefiro que você não seja amiga. Mas pelo menos tá avisada, né? É uma estratégia. Mas, e aí tem esses grupos, e aí quando mistura, pô, tem história de um, história de outro ali, coisa, né? Porque também, gente, tem uma coisa que é interessante. Às vezes você sai com um grupo de... Você sai com um amigo seu, uma amiga que vai sair com um grupo de amigos dele. Você vai ficar ouvindo história que não te pertence. Aí você vai ter que... Se você se entediar, tem gente que não gosta. Isso. E vai embora, fica no celular, não sei. Mas é assim, né? E aí começa essa coisa de algumas pessoas ficarem apegadas naquele, né? É isso que eu tô dizendo. Uma história de 10 anos atrás, 20 anos atrás. E elas querem se encontrar para ficar contando a mesma história, gente, infinitas vezes, entre as mesmas pessoas que já sabem. Então, putz, legal. Mas de novo, aí por isso que eu tô falando, você vai contar fulano para contar de novo a mesma coisa. Isso me cansa muito. Então... A ponto de... pedir pra parar. Parou. Então, a próxima vez que acontecer eu vou me posicionar. Porque eu não me posicionei até hoje, viu? Mas eu vou me posicionar. Eu geralmente falo, pô, de novo? Eu vou falar isso, cansado exatamente. de conversar isso aí. Nossa, gente. Tá sem assunto. E é legal, mas é isso que eu tô falando. Tem gente que sabe meio assim, né? Tipo, que você não vai gostar, tal. E tem gente que não tem noção. Mas, né? São os perfis de amigo que eu tô dizendo. E aí você tem que lidar. E aí tem essa coisa que eu acho também, né? A amizade, ela é muito individual, assim, da pessoa, do tipo de amigo. E aí tem aquele amigo que você, puta, fala pra caramba, vai reclamar. Que eu acho que tem um limite, mas tem gente que reclama, não tem jeito. Que é o perfil. Que é o perfil, vai reclamar, chorar. Tem gente que não sabe que é chata, mesmo que a gente diz que ela é chata, mas, né? Mas aí não vai mudar também, Não vai mudar, não. Porque vai ser fake. Legal, fake. Enfim. Tem vários tipos, né? Mas eu acho que o bacana da amizade é justamente... não tem, pra mim... Talvez eu acho que falte pesquisa até por isso, pela dificuldade, porque... Eu não tenho resposta, sabe? Você me perguntar sobre isso, precisa de tempo, como é que acontece, eu não sei. Eu fico pensando que eu falo, puta, é muito... casuístico, assim, sabe? Individual. É muito doido. Eu tenho amigas que eu fiz muito rápido. Não que eu fiz rápido. Não, acho que não. Acho que toda amizade que eu fiz foi um processo. Foi uma construção. E as que começaram muito rápido e foi aquela coisa intensa. Deu um ruinzinho, assim, sabe? E tem gente também que, às vezes, você fica um tempo afastado, mas meio que não muda, assim, no sentido, você vai encontrar, pô, super legal, continua falando. Não foi um rompimento, foi só um afastamento temporário por causa de fase, porque é isso, às vezes a pessoa tá numa fase que ela não quer ouvir reclamação, não quer dizer que ela não quer ser sua amiga, ela só não quer ouvir reclamação. E às vezes as pessoas levam muito pro pessoal, e aí acaba falando, aquela pessoa não quer me ouvir. Com relação à minha questão de término de amizade, assim, o que me serviu também de bom foi que depois algumas pessoas começaram a me cobrar, porque eu ia, né, fui o último dentro do núcleo a ter filho e tal, então eu ia na casa de todo mundo. Aí aconteceu comigo o que aconteceu com as pessoas. Tive filho, ficou difícil. Você sumiu, vem você na minha casa, ó o endereço. Comecei a ficar prático com isso. Falar, começa a mandar aqueles áudios. Meu, vem, para de resmungar. Parece, né? Eu não vou até aí, porque eu já fui várias vezes, agora você que venha. Então comecei a ficar um pouquinho mais pragmático com algumas coisas, assim. Que é o que eu chamo de se posicionar. Então... Sabe? Porque você poderia ir... Tipo, apesar de toda a dificuldade, você iria? Ou você poderia desculpa, só... mentindo. Arranjando desculpa. É isso, arranjar desculpa. Isso mesmo. Pode mentir pra amigo? Às vezes é necessário, né? Bom, eu queria finalizar... Fazendo uma amizade. Falando os nomes aqui, citando todo mundo.
que eu quero deixar de ser amigo. Com algumas dicas de produções aqui que a gente fez relacionadas à amizade. Comentei da Shasta Nelson, que ela participou do Festival das Minas Gerais. Aqui tem 3 playlists, porque cada uma é referente a um dia. A playlist da Shasta Nelson é Festival das Minas Gerais, o Nós das Minas. E aí tem um workshop dela. E tem um bate-papo que eu mediei. Fomos eu, a Nana Carabachan e a Fabiane Costa, sobre amizade e trabalho. Né? Então, elas também são produtoras e a gente comentou sobre se é possível ter amizade no trabalho e todas nós acreditamos que sim, são pessoas maravilhosas. Quero sempre ser amiga de vocês. Aliás, a Maria Ribeiro também, ela fala muito de amizade. Aliás, o próximo que a gente falar de amizade, eu vou trazer algum áudio dela. E ela fala isso, assim, que ela tem pessoas assim que ela olha e fala, vamos ser amiga? Né? Dá vontade, né? Eu quero ser sua amiga também. E o contrário também acontece. Aliás, sonhei com a Maria Ribeiro. Olha. Que a gente estava começando a ser amigo, eu acho. E aí, eu fiz a primeira temporada do podcast As Minas Gerais, foi sobre amizade, foram 7 episódios, sobre como fazer amigos em São Paulo, amizade é amor, amizade na adolescência, amizade e suas especificidades, amigos são nossa memória, como é ter um grupo de amigas e maternidade, amizade e multipotencialidade. Esses são os episódios, você pode ouvir no Spotify, Deezer e plataformas de podcast. Isso, e ouça a música Amizade do Fundo de Quintal, foi muito legal. Essa aí mesmo. O robô vai derrubar. Vai. Direitos autorais. Não vai, porque nem música... vai identificar. É verdade. Mas é uma música muito bonita, eu gosto bastante. Eu não conhecia, é a Vivian que comentou disso e tá no último episódio do podcast As Minas Gerais, da temporada 1. E agora vamos para... Você viu isso. Você viu isso. Vou falar sobre aquele aparelho lá do... Fale sobre o aparelho. Galera, então, uma coisa que homem pensa nisso menos ainda, mas mulheres também não pensam nisso, é sobre como pessoas com deficiência se maquiam. Porque maquiagem está muito associada ao universo feminino, mas não necessariamente, né? E aí, a Lancôme está fazendo uma pesquisa para lançar, em 2024, um aparelho chamado Apta, que funciona por inteligência artificial e é como se fosse uma alça estabilizadora para ajudar nos movimentos do braço e da mão para passar batom. Então, esse é o primeiro aparelho voltado para pessoas com deficiência, para elas poderem terem autonomia de passar a maquiagem. Então, a primeira coisa que eles estão fazendo é para passar batom, mas o objetivo é eles fazerem outros aparelhos para as pessoas conseguirem ter autonomia para fazer a maquiagem toda. Então, achei isso muito legal, porque a gente acaba não pensando nisso, né? Como que as mulheres com deficiência conseguem se maquiar, né? Precisa da ajuda do outro. Esse aparelho vai ser lançado em 2024 e vai custar $200 nos United States. Aqui no Brasil, não sabemos. Vai depender da Shopee. Da Shopee. E é isso. Muito bom. O meu Você Viu Isso é para uma história muito doida. Nós estamos gravando no dia 17 de abril de 2023. Aconteceu, eu vi essa semana, né? Mas ela vem acontecendo aí há, acho que mais ou menos um mês. 2 mulheres, a Kátia Bahia e a Jeane Pauline, iam para Frankfurt, que é um local que eu tô querendo ir, porque tem uma feira lá, galera. Muito legal. A gente gosta da Alemanha, mas... Elas chegaram lá e foram presas por tráfico internacional de drogas. E elas não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Por quê? Porque aqui no aeroporto, no Brasil, acho que foi em Guarulhos. Foi em Guarulhos? Deixa eu ver se foi em Guarulhos. No aeroporto de Guarulhos. Uma quadrilha, que
que estava lá com a roupa de funcionários. Os funcionários pegaram a bagagem delas e colocaram, tipo, trocaram lá as bagagens dela, que a gente paga muito caro, né, para poder despachar a bagagem. Sim, não deveria, né? E colocaram numa bagagem que tinha muita droga, muita, quilos de cocaína, sei lá o que que era. E aí, chegando lá, tava as malas com droga em nome das mulheres. E aí, elas foram presas. Pá, ficou, sei lá, um mês, não sei quanto tempo. E foram soltas essa semana e já estão de volta ao Brasil. Mas qual que é a questão? Por sorte assim, né? A polícia investigou e era uma coisa deslavada porque a troca foi feita no aeroporto. Eram bandidos lá que estavam com a roupa da equipe que trabalha e tal. Só que se esse vídeo não aparece, elas nunca seriam soltas. E ainda já foi um absurdo elas ficarem presas tanto tempo, né? É porque o negócio de tráfico internacional é Sim. muito, muito, muito pesado. E aí eu já vi, tem uns programas aí na Discovery, na National Geographic de aeroporto, não sei o quê, e você fica meio noiado, fala, mano, e se alguém... E fizeram. O negócio aconteceu de fato. E é muito maluco que me lembrou uma história mais antiga de um cara que foi trabalhar na Rússia para um jogador de futebol cretino, que ele levou alguns remédios que na Rússia é proibido. O cara ficou mais de um ano preso de maneira injusta. Ele só não foi porque teve um repórter da Globo, Regis, alguma coisa, que fala russo tal, que fez uma baita de uma reportagem que descobriu esse caso e levou a fundo e aí conseguiu provar que ele era inocente depois de mais de um ano, porque senão ele ia estar preso até hoje. Por causa de um remédio, que aqui no Brasil é liberado e lá não é. Então, eu achei, primeiro, que a história é escabrosa, agora vamos correr atrás de reparação de danos, né, tal, do que for possível, mas talvez, assim, se, né, sei lá, acontecesse qualquer casualidade, não tivesse o vídeo, gente. não ia estar solta, não iam estar soltas. Então, HBO... Faz uma série aí pra gente, tá? Que a história tá pronta. A Netflix vai fazer. Netflix que faz, assim, de um dia pro outro. Tá, essa matéria foi exibida no Fantástico, mas se vocês procurarem sobre o caso das brasileiras presas na Alemanha, tem uma série de matérias, assim, que eu achei muito maluco. Muito louco. Muito louco. Serestar. Eu não vou mais fazer em ordem. Porque já mudou aí toda a ordem. Então eu vou fazer... Sei lá, se tiver alguma crônica... só para explicar, né? Serestar é uma releitura que eu faço das crônicas do Escrever a Terapia, Publicar a Coragem. E que eu escrevi algumas há 10 anos, então tenho... Acabamos de falar, em 10 anos. A gente mudou muito, né? Mas em outras coisas a gente não mudou tanto. Então eu vou... quando tiver algum tema relacionado a alguma crônica que eu escrevi, aí eu vou fazer a releitura dessa crônica. E muitas vezes a releitura vai ser ler de novo, porque tem tudo a ver. Essa aqui eu vou ler algumas partes, que é a crônica número 39, que se chama Aristóteles, quer ser meu amigo? Vamos ter que morrer. Ou não, né? Não sei. E aí aqui eu falo que... eu comentei aqui que eu vi um vídeo da Jut, que ela estava falando, tipo, que ela sempre teve muita dificuldade de fazer currículo, né? Chato. Porque é um negócio que, sei lá, às vezes a gente tem que inventar algumas coisas. E ela falou, se eu for escrever exatamente a verdade, tipo, qual é a sua maior qualidade? Boa amiga. Aí eu falei, nossa, eu me identifiquei super com ela. Só que aí, depois do trauma, eu fiquei me questionando, será que eu sou uma boa amiga? E aí comecei a pesquisar sobre isso, né? E comecei a ressignificar a amizade. E aí, teve aqui uma parte que eu falei assim, falar de amizade é como falar de amor. Amizade, pra mim, é uma forma de amor. Quantas músicas você conhece que falam de amor? Quase todas. De amizade existem, mas são poucas. Por algum motivo, mercadológico ou cultural, o amor romântico está presente no entretenimento em todas as fases da nossa vida. Aqui, eu já mudei um pouco. Eu não acho que a amizade é uma forma de amor. Porque, pra mim, amor é um sentimento. Amizade não é um sentimento. Você não fala, eu sinto muita amizade por você. É uma condição. É um relacionamento. É uma forma de relacionamento. Então, o amor tá dentro da amizade. Pra mim, hoje em dia, né? O que eu penso. Deveria. Eu deveria. E aí, aqui eu comentei sobre um livro que se chama
Ética a Nicômaco. Ética. Que o Aristóteles escreveu para o filho dele, que se chama Nicômaco. E aí eu falei, que na Grécia eles já estavam falando de amizade. Porque nesse livro, aqui ó, o filósofo cita o amor na função de comparação entre amor e amizade. Amor é um sentimento, amizade é uma disposição do caráter. Segundo ele, a amizade pode ser dividida em 3 tipos: por interesse, por utilidade ou prazer e por admiração. Para ele, a amizade não é apenas maior do que o amor, mas também é a mais autêntica forma de justiça. Muito louco. Os gregos. Ai, sabia que eu descobri que Polimene vem de origem grega? Não. Tem um site. Eu coloquei no meu Insta, esqueci o nome, mas tem um site. Cognomix, eu acho que é isso. É cognomx.it, acho que é isso. E aí você coloca o nome de origem que você acha que é italiana lá, e aí ele dá a origem. E aí tá lá escrito que vem de uma família chamada Polemon, parece Pokémon, mas é Polemon, de origem grega, e muitos filósofos gregos tinham esse nome. Aí eu falei, gente, por isso eu gosto de filosofar. Aí eu comento aqui sobre essa coisa de... Aristóteles fala assim de términos, especialmente nas amizades por interesse, por utilidade e prazer. Porém, como citei anteriormente, a amizade, acima de tudo, está pautada na ética aliada à disposição de caráter. Fazendo uma reflexão sobre isso, concluí que pode haver uma amizade por interesse e isso não há problema algum, mas nunca poderá haver amizade sem ética e sem a disposição do outro. Em algum momento da relação, é natural que a admiração acabe, o interesse possa não existir e o amigo deixe de ser útil, mas a amizade só vai terminar quando alguma das partes não quiser mais ser amiga ou quando não respeitar a outra. Não faz sentido? Faz, totalmente. Gente, 2017, sai de 2017, olha só. Havendo ética e disposição do caráter, a amizade sempre prevalecerá. O que nos faz crer que muitas amizades que a gente acredita que terminaram podem apenas estar adormecidas naquele bom e velho tempo e eventualmente podem despertar e continuar a existir. Aqui eu ainda tinha esperança. Acabou as esperanças. Eu acho que algumas amizades foi o que a gente comentou, né? Às vezes só houve um afastamento, sem motivo algum, e aí, tudo bem. Quando volta, fica tudo bem. Mas é isso, quando não tem uma disposição, não vai ter amizade. Isso, exato. Acho que os dois querem os dois têm que querer. E eu acho que é isso. Teve algumas pessoas que eu quis ser amiga e a outra pessoa não quis. Isso no começo. Eu já percebi, a gente tem que perceber, né? Ser chato. Ler as entrelinhas. E aí, deixei na boa, porque nem todo mundo vai querer ser nosso amigo, né? E a gente também... eu vi uma frase que eu até escrevi aqui. Idealiza a amizade. Não, eu vi uma frase que é assim... Às vezes a gente quer tanto agradar o outro que a gente não sabe se a gente quer ser amigo daquela pessoa. Sim, faz muito sentido. Então, vamos... E a coisa da amizade baseada no agradar, que é o que a gente tá falando, né? Tipo, tem que ser... Não querer criar climão porque você vai desagradar o outro. Então, ser agradável é diferente de tentar agradar, né? Sabe? Uhum. É sutil, mas é importante isso aí. Isso bom, Aristóteles. Agora, o que é Auléu? Vamos lá para o Auléu. Esse aqui é um dos que... Olha só que curioso. Inclusive, falando sobre isso, Thaís mostrou o livro. Tem um conto meu chamado Menino da Copioba, que é justamente dedicado a um amigo meu, que é o Danilo, que vai fazer aniversário amanhã, que nós já citamos aqui aí dentro do tema. É um conto lindo. E ele é baiano e tem a ver com o tema do Auléu de hoje, que é a expressão rodar a baiana, que eu achei já um barato porque ela não surgiu na Bahia, ela surgiu no Rio de Janeiro. Olha. E a gente usa quando a gente fala que vai ter uma confusão, alguém vai rodar baiano, ou eu vou rodar baiana, eu vou fazer alguma estardalhaço, uma confusãozinha. Vou me posicionar. Isso, de uma maneira mais, né? efetiva, digamos assim, mais corporal. E ela surgiu na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, aqui não disse é na cidade, é no estado, né? No Rio de Janeiro.
Mas eu imagino que seja na cidade porque era no início do século passado, dentro dos bloquinhos de carnavais. Então, muito possivelmente Legal. seja Na da cidade do Rio de Janeiro. E o que acontecia, como infelizmente ainda acontece, mas acontecia mais naquela época, tem engraçadinho pra tudo. E aí tá lá todo mundo se divertindo, as mulheres estão lá, e sempre tem uma besta que vai beliscar a nádega, passar a mão, apalpar, enfim. E aí, alguns capoeiristas, vendo, né, que tava tudo, né, as coisas não estavam acontecendo de maneira correta, né, porque o pessoal já faz coisa errada há muito tempo, e infelizmente não parou, parou. essa que é a questão. O que eles fizeram? Eles passaram a se fantasiar como baianas. As baianas, quando a gente vai à Bahia, tem toda aquela indumentária, aquela roupa bonita Sei. e tal. Disfarçar, passar por mulher. Aí quando um besta ia lá beliscava o capoeirista. E aí o que acontecia? O capoeirista é conhecido por dar golpes que são rodopios. Então, literalmente, a baiana rodava para golpear o imbecil. Sim. E daí ficou, olha, baiana rodando, rodar a baiana, porque quando batia, em tese, tinha ali uma confusão, alguma coisa. Super. Então virou este sinônimo para... como é que fala? Acabar com os abusadores ali de tomar... Gostei. Isso podia voltar, né? Não sei Podia. se- não Vamos sei lá, se não acontece. capoeiristas. Os capoeiristas continuarem se vestindo vestindo. assim e metendo a bolacha Ia nesse ser bando maravilhoso. de imbecil. Então essa Se é a eles origem. fossem show de sertanejo, ia ser mais maravilhoso ainda. Nossa, imagina. Lá tem muita gente. Mas a origem é essa, surgiu então no Rio de Janeiro, vinculado ao carnaval. Tem a ver aí com as fantasias, mas tem essa origem curiosa. Mas lembrem-se, pesquisem e desconfiem sempre. Muito bem. E é isto. Agora me explica o Me ONU. explica ONU. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre... a gente decidiu falar sobre a ONU porque tem um assunto depois que vem nos desdobramentos sobre, que são as ODS, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, está estudando, e falou, pô, antes de explicá-las, vamos falar um pouquinho sobre a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que em algum contexto, né, as pessoas já ouviram falar, mas assim, o Super. que é? Bom, a ONU ela surgiu ao final da Segunda Guerra, em 1945, e ela é uma entidade internacional, uma junção ali de países para justamente evitar que aconteça conflitos como a Segunda Guerra. E não está dando tão certo, infelizmente, né? Estamos aqui em 2023 com pelo menos um conflito, né? Assim, tido como guerra, mas tem diversos outros. Nossa, ainda, né? Ainda. E a ideia é justamente juntar, hoje são 193 países membros, mas ter antes chamava Liga das Nações, antes da Segunda Guerra. Mas juntar esses países para evitar coisas como guerras, genocídios, para poder enfrentar pandemia, enfim, qualquer tipo de mazela de grande porte, a ONU tem ali o seu corpo diplomático, jurídico, não sei como é que funciona, para poder mediar esse tipo de coisa, né? E não só isso, também, ela na verdade, ela é dividida em alguns núcleos, né? Tem, por exemplo, a Assembleia Geral, que é muito conhecida da ONU, que quando você tem esses grandes encontros para debater esses temas, para, enfim, ter algum tipo de encaminhamento. Mas, para além dos conflitos, também encontrar soluções para o aquecimento global, Legal. fome, combate à fome, erradicação da pobreza, igualdade de gênero, assuntos importantes para o mundo. E aí a ONU ela tem algumas agências, né? Que é, por exemplo, a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que a gente conhece por conta do Criança Esperança, muitas verdade. pessoas. A FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e por aí vai. Então, essas agências, elas trabalham em Tem a alguns ONU temas... Mulheres. ONU Mulheres, exato. Para alguns temas específicos, e tem a ONU no geral, com a Assembleia, Conselho da ONU e tal, para tratar desses assuntos macro,
assim, entre os países. Então, é um catado de países para tentar solucionar problemas. Tem muitas coisas legais, mas assim, quando tem um conflito mesmo, é difícil, né, deles conseguirem evitar ou intervir. Mas, enfim, tem um trabalho muito interessante. Existe o site ONU, né, da ONU aqui no Brasil, porque eles têm as representações. E aí tem muita pesquisa, muito material legal, muita reportagem sobre ações dentro do Brasil e outras coisas. Então, vale a dica para quem tiver curioso, procurar lá a ONU Brasil e pesquisar mais a fundo. Perfect. É isso? É isso, agora Utopia. Novo quadro, Utopia, que nós vamos falar sobre frustração, né? Frustração. Falar sobre as frustrações aí com as amizades. Frustração que não é amizade, é uma frustração que há um tempo, né, a gente ficou triste, mas hoje a gente olha pra trás e fala, ai, que bonitinho, tipo, é até engraçado. Bom, a gente pensou nisso porque o Léo tinha comentado sobre uma frustração dele. E aí ele deu a ideia da gente fazer esse quadro. E eu falei também de uma frustração que eu tive quando eu era criança. Que, gente, eu era apaixonada por Carrossel. A novela, uma novela. É a primeira versão de Carrossel. E aí tinha lá a professora Helena, Valéria, Davi, enfim, todo mundo lá, né? E era filmado, acho que no México, né, o Carrossel. E eu não sabia, né? Pra mim, lá, era todo mundo da minha idade. A professora lá, todo Queria mundo ser falava, amigo. queria ser amiga, todo mundo, é verdade, todo mundo falava português, né? Então, eu tava lá, super feliz, assistindo como se fossem meus amigos. Aí, uma vez, meu pai falou, então, né, porque eles são dublados. Eu falei, dublado? O que é isso? Devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos. Aí, meu pai, sei lá, acho que meu pai achou que eu já soubesse. Ele falou, não é a voz deles. Eu falei, como assim não é a voz deles? Esse tipo não entrava muito na minha cabeça. Mas se eles estão falando, não é a voz deles. Aí ele me explicou, não, é que eles falam um outro idioma, sabe? Eles não falam português, a gente fala português aqui, eles falam espanhol. E aí tem algumas pessoas que colocam a voz em português em cima da voz deles. Eu fiquei mal. Eu falei, gente, como assim? Então, a voz que eu tô ouvindo não é a voz deles. Tipo, foi tudo uma mentira, sabe? Encenação real. Encenação real. E aí eu fiquei mal. Foi isso. Eu tive exatamente a mesma coisa, só que foi com Chaves. Que eu tinha certeza que se eu fosse no litoral de São Paulo, no Guarujá, eu ia lá no hotel onde eles ficaram. Lógico, é verdade. E que eles realmente gostavam do Pelé, só que é óbvio que era para contextualizar. E é muito louco. Eu falei, puta, não é possível. Eles não são daqui, não é voz original. Quando eu ouvi a primeira vez, já era até adolescente a voz também. Original. Super diferente. Tem até uma história que eu ouvi, não fui correr atrás, mas foi um jornalista que falou que o circo deles, Kiko tem um circo, vive aqui no Brasil, mas tinha um circo do Chaves, quando estavam todos vivos, né? Teve um monte que morreu. E eles passaram pelos países de língua hispânica e não vieram ao Brasil porque eles não queriam que fosse dublado, como é o desenho, e eles não sabiam falar português. E aí acabaram passando. Eu falei, olha, que doideira, né? Muito. Mas uma aí, barreira. 2 frustrações a mais. A primeira que motivou esse quadro que eu estava contando para a Thaís, a frustração que eu tive a primeira vez que eu vi um cavalo marinho. Porque na minha cabeça, eu ia ver um cavalo marinho, era um cavalo, tipo um cavalo do tamanho de um cavalo. Eu já tinha visto como era o formato, mas eu ia num tipo um oceano, ia ter um bagulho cavalo grandão, só que vive no mar. Eu fui lá, tá lá, fila, cavalo marinho, acho no zoológico, não me lembro, no aquário. Cavalo marinho, puta, maior expectativa. Aí, cadê o cavalo marinho? Tá ali, ó, num copo, tipo num copo, assim. Bosta, assim, ó, desse tamanho aqui, não dava nem pra ver. Eu saí xingando. Xinguei mesmo, falei, ó, olhei pra, falei, Deus, tá de brincadeira comigo, né? Faz um cavalo marinho. E aí tem um filme, tava até contando desses de herói aí do Aquaman atual, que eles fizeram, tipo, digitalmente, grandão, obviamente, mas que é o que eu imaginava que fosse. Tá vendo? E não é. E minha última frustração que eu lembrei,
Este ano, Thaís, fará 10 anos das jornadas de junho de 2013. Certo. Que a gente foi lá para poder gritar. Algumas pessoas foram lá pelos 20 centavos, Você melhoria. andou bastante, né? Eu não fui nessa de andar bastante. Eu fui numa... Andei, mas você foi também. A gente achou que era para melhorar e veio o MBL, toda essa direita maledeta e pegou as coisas e aconteceu tudo com o Brasil. Mas eu acho que isso é uma frustração bem tristeza. Tristeza, essa foi. Essa mas eu foi, precisava falar engraçado. porque deu no período. É. Só que hoje eu estou rindo disso, entende? Porque Porque graças a Deus estamos com um governo democrático. as coisas estão começando a melhorar. Então eu quero deixar esse recado para quem achou que ia. Com essa luz vermelha Não vai. no seu rosto. Essa bermuda vermelha que eu não descrevi, mas eu estou com ela. Então, tem um quê de alegria. Tem, Falar sobre nossa, isso. 2023, muita alegria. É isso, temos um programa. Então, muito obrigada, pessoal, pela visualização de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam. Seja nosso amigo e dê o like. Seja nosso amigo, exatamente. Quem é amigo, dá like, se inscreve e ainda ativa o sininho das notificações e comenta e divulga para outros amigos para a gente também ser amigo. Porque Isso aí. é isso, vamos criar A aí rede da amizade. uma rede de amizade. Sigam a gente também no Instagram, leonardo.cássio, Thaís Polimene, Utopia 2222 Videocast. E se vocês quiserem que a gente fale sobre algum tema específico, coloca aqui, né? A gente já tem algumas ideias, mas se tiver algo bem legal aí, a gente também E conversa. até pros quadros, né? Se tiver alguma Para os dica quadros. Quero mandar um beijo para Dani Rocha, que a gente já mandou beijo e ela continua vendo. Então, gente, acho ótimo. As pessoas, olha, gostam do que a gente conversa. Ela falou que ela fica viajando, assim, nos nossos Muito temas. bom, continue viajando. E teremos um tema viagem. Viagem, exatamente. Valeu, gente.